Olá, bom dia. Queria convidar você a ficar de pé. Último domingo do ano, último domingo onde a gente se encontra para adorar a Deus, último domingo onde a gente celebra Jesus, último domingo onde a gente adora ao Senhor na presença dEle, último domingo de 2021 e muitos domingos virão em 2022, não é verdade? Hoje eu acordei de manhã, 5:30 da manhã. Sabe como eu acordei? Feliz. Falei, que massa, até aqui o Senhor nos ajudou. Você que está em casa, eu acho que você pode dizer a mesma coisa. Até aqui o Senhor nos ajudou. Você que vai assistir o culto em algum outro momento, até aqui o Senhor nos ajudou. Que o Senhor receba todo gesto de louvor e adoração que vai ser feito aqui. E eu queria começar então orando junto com vocês, agradecendo ao Senhor. Vamos fazer uma oração de gratidão. Não vamos pedir nada ao Senhor hoje, só agradecer nessa primeira oração. Pode ser assim, igreja? Amém? Quem está aí no chat escreve amém. Vamos lá. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque hoje sim é o último domingo de 2021 e o Senhor nos sustentou. A Ti somos gratos. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela tua companhia durante esses dias e esses tempos tão difíceis que vivemos. Obrigado por tua fidelidade com a tua própria palavra. Obrigado a tua fidelidade também por amor aos teus filhos. Obrigado, Jesus, pela tua manifestação em tantos encontros da tua igreja aqui na Igreja Batista do Morumbi. Obrigado, Jesus, por nos transformar mediante a Tua Palavra. Obrigado, Espírito Santo, por várias vezes e em vários momentos visitar a Tua igreja no nosso ajuntamento. Obrigado, Jesus, pela nossa casa, nossa família. Obrigado porque estamos aqui na Sua presença. Há vida em nós, há respiro de vida, sopro de vida em nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu mais do que a gente merece. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se fez homem para morrer no nosso lugar, para que tivéssemos vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá liberdade, acesso ao Senhor. Na Tua presença podemos cantar, dar júbilos a Ti, proclamar o Teu nome, bendizer o Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado, nós Te louvamos e agradecemos. Louvado seja o Seu nome, Senhor, e é no Teu nome que nós agradecemos. Obrigado, Jesus, é no Teu nome que oramos assim. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Bem forte para Ele. O meu fardo na cruz levou, toda a culpa e dor tirou. Ao ver Jesus, eu renasci. Eu vivia só por viver,
enfermo, tu me curaste. O teu amor é o ar que eu tenho um futuro, eu tenho esperança, pois a ouvir tua voz, livre da morte sou. Venceu as trevas, glorioso dia de Deus. O teu chamar da morte me libertou. Venceu as trevas, glorioso dia de Deus. Glorioso dia, glorioso dia de Em ti nós temos fome, unidos em teu nome, esperamos em ti. Queremos teu renovo, tua glória é como um fogo em nossos corações. Por ti estamos aqui, por ti cantamos assim. Abre o céu, Senhor, queremos ver-te. Abram-se as comportas, flua teu rio em nossos corações, inundando nosso louvor. Tua presença em nós reflete a tua glória, nos faz olhar pros céus. Sabemos que estás no céu a nos guardar. Revela-te a nós, Senhor Jesus. Por ti estamos aqui, por ti cantamos assim. Abre o céu, Senhor, queremos ver-te. Abram-se as comportas, flua teu rio em nossos corações, inundando nosso louvor. Senhor, mostra a tua glória. Senhor, mostra o teu poder. Senhor, mostra a tua glória. Por favor, Senhor. Senhor, mostra a tua glória. Senhor, mostra o teu poder. Senhor, mostra a tua glória. A ti nós adoramos, Senhor. Abra o céu, Senhor, queremos ver-te. Abram-se as comportas, flua teu rio em nossos corações, inundando nosso louvor. Abre o céu, Senhor, queremos ver-te. Abram-se as comportas, flua teu rio em nossos corações, inundando nosso louvor. Tu és aquele que sustenta nossa vida, o ar que enche os nossos pulmões, a força que alimenta a esperança em nossos corações. Nossos pés
seguem os teus passos, pois tu és o Cristo que por amor se entregou na cruz e na ressurreição nos convida para uma nova vida. Tu és a esperança, o nosso avivamento. Vem sobre nós com tua graça e teu amor. Nós dizemos a ti, Senhor, tu és aquele que sustenta nossa vida, o ar que enche os nossos pulmões, a força que alimenta a esperança em nossos corações. Nossos pés seguem os teus passos, pois tu és o Cristo que por amor se entregou na cruz e na ressurreição nos convida para uma nova vida. Tu és a esperança, o nosso avivamento. Vem sobre nós com tua graça e teu amor. Sejamos esperança para o mundo em que vivemos. Vem sobre nós, faça em nós o teu querer. Para a tua glória, Senhor, para a tua glória, faça em nós a extensão do teu amor. Pra tua glória, faça de nós a extensão do teu amor. Pra tua glória, faça de nós a extensão do teu amor. Pra tua glória, faça de nós a extensão do teu amor. Você pode cantar assim: tu és a esperança. Vem sobre nós com tua graça e teu amor. Sejamos esperança para o mundo em que vivemos. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Visita a tua igreja, Senhor. Vem sobre nós, faça de nós o teu querer. Tu és a esperança, o nosso avivamento. Vem sobre nós com tua graça e teu amor. Que sejamos esperança para o mundo em que viver. Vem sobre nós o teu querer. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, faça de nós o teu querer. Vem sobre nós, faça de nós o teu querer.
convite dessa canção para a gente é um desafio, né? É um desafio vivermos isso. É um desafio dizer: Senhor, vem sobre nós e faça a tua vontade. Porque no final das contas eu sou assim. Não sei se você também, mas a gente quer fazer do nosso jeito. É muito difícil. Não sei se você sabe, essa música é da Igreja Batista do Morumbi, sabia? Quando ela foi feita, foi com a intenção de uma série de mensagens no início deste ano, que falávamos sobre esperança. E aí quando a gente canta como igreja, vem sobre nós, faça em nós a tua vontade, Senhor. É uma oração muito completa, muito cheia. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho a impressão que às vezes eu atrapalho Deus fazer a boa obra na minha própria vida. Às vezes, meus irmãos, nós atrapalhamos o Senhor a fazer o que Ele quer através de nós. Sabe como? Com as nossas vontades, com as nossas mazelas, os nossos desejos, com o pecado que toma conta das nossas vidas, e a gente afasta o Senhor Jesus do senhorio das nossas vidas, e aí a gente caminha como uma folha no vento. Às vezes a gente atrapalha aquilo que Deus quer fazer. Eu reconheço isso. Eu reconheço. Foram muitos os domingos que nós estivemos juntos aqui e pedimos: Senhor, molda-nos, transforma-nos, faça a tua vontade, usa-nos. Foram muitos os domingos. E aprendemos muito com isso, não foi? À luz da palavra de Deus, com todas as séries de mensagens, com tudo que foi dito pelos nossos pastores, à luz da palavra, com as canções. Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim: no momento do louvor é quando a gente mais mente para o Senhor, porque tudo que a gente canta a gente não vive. Quer saber de uma coisa? Tem um pouquinho de verdade nisso, sim. Mas não é porque nós cantamos que nós não vivemos, é que o desejo de viver alimenta a nossa alma e nos faz cantar essa oração: vem sobre nós, Espírito Santo, e faça de nós, da tua igreja, da Igreja Batista do Morumbi, o teu querer. Amém? Olhando no retrovisor aí da tua vida de 2021, o que o Senhor fez através de você? Você consegue se lembrar? Quantas vezes você foi sinalizador do nome de Jesus enquanto você vivia a sua vida? Quantas vezes você foi bênção na vida de alguma pessoa? Só pensa. Eu tenho pensado sobre isso. E meus irmãos, no final das contas a gente só consegue fazer isso dependendo da graça do Senhor Jesus. Não é por nós mesmos. Ainda bem. Louvado seja o nome de Jesus por isso, porque o Senhor habitando em nós, o Senhor fazendo a boa obra em nós, completando a sua boa obra, nós conseguimos sim viver uma vida com Cristo. No final das contas, o que a gente precisa é do Senhor. E o que nós precisamos é que o senhorio de Cristo seja estabelecido na nossa vida, que a gente solte o volante, que a gente largue nas mãos daquele que pode fazer muito através de nós. E eu sei, Ele pode fazer muito através das nossas vidas em 2022. Você crê nisso? Levanta a sua mão. Nós cremos nisso. Isso é ser igreja. E a partir daqui nos encontramos aos domingos, mas isso vai refletir no nosso dia a dia, na nossa semana. Senhor, o que mais precisamos é do Senhor em nós. E assim a gente vai cantar. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdida estou, e a mim
por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Oh, Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais na sua presença, nosso Senhor, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês que estão aqui. Vocês podem se assentar. Você que continua sentado na sua casa. Ai, que saudade do meu sofá. Mas você faz bem, viu? Não se ache fora da caixinha. Que eu sei que de alguma maneira o Senhor vai trazer você para cá, para que você, junto com todos nós aqui, possamos celebrar o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrei muito de vocês aqui que estão aqui na frente. A nossa igreja que são os mudos. Porque o texto que eu li hoje de manhã, já venho lendo ao longo dessa semana, era de um mudo chamado Zacarias, que ficou mudo porque não acreditou que ele ia se tornar pai. E quando ele volta a falar, ele escreve um hino que ficou conhecido ao longo da história como Benedictus. Bendito, seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Está em Lucas capítulo 1, versículo 67. E ele termina dizendo: graças à terna misericórdia de nosso Deus, à luz da manhã. Viu o sol como está bonito hoje?
O Ale que acordou às 5h30 da manhã, ele acha que a gente acreditou, né? Tá bonito hoje. Vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar aos caminhos de paz. Eu não sei, eu conheço alguns dilemas de algumas famílias. Acabei de receber ali uma mensagem da Marilene e do Sadraque. Marilene e Sadraque, você que está aí junto com o Leonardo. Estamos aqui orando pela recuperação do Leonardo, pedindo que o Senhor dê paz a vocês no meio de tudo isso. Lembrando aqui na minha cabeça, eu quero convidar você a lembrar agora, quem são as famílias, quem são as pessoas que estão sem paz nesse momento, quem está sendo rodeado pela morte. Esses 2 últimos anos a gente foi muito rodeado pela morte. Pessoas queridas nossas que nós sabemos que está em escuridão. Para todas essas o Senhor Jesus veio. E eu e você, como o próprio Alê falou aqui agora há pouco, nós somos aqueles que levamos na nossa na nossa pequenez, né? Somos muito pequenos em tudo. O Senhor permite que a gente leve a graça do Senhor Jesus Cristo no meio dessa escuridão, nessa sombra da morte. E ao mesmo tempo em que a gente busca caminhos de paz para nós, para as nossas vidas, Ele nos convida a levar a paz do Senhor Jesus para outros. Ore comigo agora, onde você estiver, em casa, aqui. Traga à sua mente aqueles que nós podemos ser a graça do Senhor, o toque nosso ser a graça do Senhor Jesus Cristo. Talvez seja para você, mas ultrapasse o você e diga: Deus, me ajude no meu caminho de paz, a achar o caminho de paz no Senhor. A minha satisfação está no Senhor, mas me ajuda também a ser o teu braço, o teu toque. Deus, igual o pequeno Leonardo está lá, se recuperando, e eu fico imaginando os pais diante de toda a situação. Eu também estou aqui lembrando de alguns nomes que ao longo dessa semana pularam nos WhatsApp da vida. Estou aqui lembrando da Silvana também, que está passando junto com o Jair um momento bem difícil no hospital. E eu sei, Deus, que o Senhor consegue ouvir da nossa boca os inúmeros nomes Tem misericórdia desse povo, Deus, para que eles encontrem paz no meio desse caminho, uma paz que vem do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos como igreja, Pai, a avançar na escuridão que está aí fora, levando a luz do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a entender que estamos aqui para isso, apenas para isso. Não nos deixe o coração enganar, achar que nós estamos aqui para outras coisas. É assim que nós oramos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Falando em escuridão e sombra de morte, quero chamar o Laurete e o Mantovani. Vem aqui, Laurete e Mantovani. Onde vocês estão? Só o Mantovani. Cadê o Mantovani? Não veio? Faltou? Ah, tá vindo ali. Ah, um de cada lado. Ah, que bonita. Podia ter uma marcha aí, né? Ó. Isso, fica bonitinho. Vamos ficar bonito assim, ó. Um de cada lado, ó. Tá vendo? Nunca me senti tão seguro. O Mantovani e o Fábio Laurete, eles se formaram capelães oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E atuam já faz tempo, né? Agora eles ganharam não, tiveram que comprar esse negócio, essa farda bonita aqui, ó. Mas eles são capelães oficiais. Todas as semanas eles se revezam com outros e gastam, por incrível que pareça, de 5 a 6 minutos no máximo, para espalhar a semente de graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Para homens e mulheres que passam o restante das próximas 24, 48 horas
lidando com as escuridões, com sombra de morte, que eu e você a gente conhece bem. Então, além de trazer os dois aqui, também quero orar por vocês, porque é um ministério da nossa igreja, com outras igrejas, mas eu sei que vocês vão encontrar ali, muitas vezes só um olhar, vocês vão encontrar apenas homens e mulheres que nós nem sabemos a história, né? Mas que na verdade se escondem ali, né, atrás de uma farda, histórias bonitas, né? Às vezes até de dúvidas, porque eles não são diferentes da gente, né? Então que Deus use muito vocês, e como igreja nós queremos estar prontos a suportar vocês nas necessidades, e como igreja, como núcleo de expansão, a gente já tem feito, e por isso eu quero orar por vocês agora. Deus amado, muito obrigado pela vida do Laurete e do Mantovani. Muito obrigado porque eles ficaram bonitos nessa farda. E eu sei que isso é graça do Senhor. Estou aqui lembrando das famílias deles. Eles também têm seus dilemas. Também têm suas lutas, Deus. Mas, como nós oramos há pouco, eu peço que o Senhor os ajude a, enquanto enfrentam os seus próprios dilemas, à luz das Escrituras, na unção do Espírito Santo, que cada vez que eles pisarem ali naqueles batalhões, que o Senhor os use, que a mão, que a boca desses homens ultrapasse todo e qualquer conhecimento e pensamento daqueles homens e mulheres que precisam muito, Senhor, como nós, do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os envie, que o Senhor abra as portas, que o Senhor traga palavras do Senhor na boca deles. É assim que nós oramos como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Parabéns. Continuem bonito assim, viu? Eu quero uma também, viu? Irmãos que vão nos ajudar a recolher as ofertas, venham aqui à frente. Você pode mandar via motoboy o seu boleto, você que está em casa. Não se preocupe. Mande o seu Pix. Agora o meu é 181. Qual que é o seu, Ale? É o e-mail? Alexandre, @. Estamos final de ano e você tem 2 envelopes aí à sua frente, né? Então, sendo rápido aqui, o regular é o amarelo, é a sua oferta, o seu dízimo de dezembro. Eu fiz uma planilha em que eu marco o meu dízimo, a minha oferta, as minhas ajudas. E foi uma maneira que eu fiz para me controlar, para buscar ser fiel. E eu lembro que quando eu mostrei essa planilha para um dos meus filhos, ele virou e falou assim: nossa, pai, é muito, né? E nem é. Mas é uma maneira. Então, eu acredito e tenho aprendido que a fidelidade, o Senhor recompensa a fidelidade da gente. E o azul é a sua oferta de gratidão. Eu tenho ouvido e visto muitas fotos do nosso Brasil. Fotos de gente pegando comida em caminhão de lixo, gente vasculhando os lixos. Mas eu também tenho visto boas fotos desse Natal nas redes sociais, as mesas repletas, as mesas cheias. E a maioria de nós, o Senhor recompensou com a nossa habilidade, né? Encheu a nossa casa de sustento. Então a oferta de gratidão vem disso, vem de um coração grato que diz assim: Deus, porque eu também ganhei a mais, eu também consigo dar a mais. E com essa oferta de gratidão, a gente quer o nosso ar-condicionado, que custa perto de R$800 mil. Nem tenho tanta certeza, mas acho que é isso. E sabe quanto nós já levantamos até agora de oferta de gratidão? Não fica triste, tá, Carol? Combinado? Só R$34 mil. Mas eu não estou preocupado. Porque eu penso que a maior obra que pode acontecer na nossa vida não é o ar-condicionado, mas é a maneira como Deus pode me tornar e tornar você extremamente generosos em 2022. Não só com a igreja local, mas com as pessoas que estão ao nosso redor. E você sabe de quem eu estou falando. São pessoas que convivem à sua volta. São pessoas que você sabe que não tem tanto quanto você. É assim que a gente usa o poder
iníquo desse dinheiro, assim como o Senhor Jesus falou, para fazer e aumentar o nosso tesouro no céu, que são pessoas. Que nós possamos ser assim. Pai de amor, Criador, Deus de todos nós e de todas as coisas, a Ti entregamos a nossa oferta. Não queremos fazer porque somos capazes. Queremos que ela seja de coração, com alegria, entendendo que o Senhor já é generoso, já foi e continua sendo generoso com cada um de nós, com nossas famílias, com os nossos filhos. Muito obrigado, Deus. Não vamos nunca poder devolver ao Senhor o que o Senhor faz por nós, mas queremos, isso sim, queremos, com o que o Senhor tem nos dado, queremos ajudar homens e mulheres, crianças, jovens a entenderem, principalmente, Deus, conhecerem a Ti. Ajuda-nos como igreja, ajuda-nos como família, ajuda-nos como pessoas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui, onde a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, continua. Pode ver, chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua
Bom dia a todos. Primeiro bom dia foi só para os que estavam aqui na frente, né? Que conseguiram escutar. Queridos, um feliz pós-Natal para vocês. Preparação agora para o próximo tempo. Ano que vem, cheio da graça do Senhor. Pastor Lisânia está mandando um abraço para vocês. Não está muito bem de saúde. Teve uma gripezinha, tem que ficar uns diazinhos em casa. E ele pede as orações da nossa igreja. Vamos orar pelo nosso querido Lisânias. Pai, eu quero te pedir pela bênção, Senhor, do alto, sobre a casa do nosso pastor, do nosso querido irmão e amigo. Cuida do seu coração, da sua vida nesse momento. E nos dá, Senhor, aqui um culto cheio da tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente, nós estamos redescobrindo o Natal, é o tema da nossa série, e eu estava pensando o que falar depois de uma festa onde a gente, curte a família, tem um tempo gostoso com aqueles que nós amamos. A gente, nesse trabalho evangelístico aqui da igreja, você começa a entrar em diferentes lugares da sociedade, conversando com pessoas. Na verdade, eu descobri, irmãos, que a gente tem uma geração sem pai. Uma geração sem pai. Uma geração em que, uma vez que o pai não exista, e eu aqui, quase que com 100% de certeza, eu posso dizer para vocês que muito dos problemas que nós encontramos na sociedade hoje, as discussões da mídia sobre identidade de gênero, racismo e tantas outras dificuldades que você vai encontrar hoje para discutir vida real, vem pela falta de um pai, ou ausência de um pai. Quantas mães estão cansadas de poder criar filhos sozinhos? Quantas mães não sabem o que fazer, porque determinados papéis, como Deus tem dito na sua palavra, deixa o homem, seu pai, sua mãe, junte-se a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Não fica pesado para ninguém. Há uma sinergia entre os dois. Eu me lembro dos caminhos com meu pai. Ele pegando aquela bicicletinha dele, a gente era muito simples lá em casa. Ele pegava a bicicletinha dele e colocava eu no cano, ia conversando comigo para ver os navios passando. Esse era o nosso lazer. A gente não tinha muita coisa, então desfrutar da vida juntos era muito legal. Me lembro dos conselhos, me lembro das broncas também, às vezes até da varinha, quando ele ficava com bronca. Mas era um homem que tinha uma palavra, sim, não, era alguém que eu podia confiar. Então tem certas coisas que até na economia da minha vida, meu pai me ensinou. A importância de um pai dentro de um lar é fundamental para que o filho consiga ver Deus da maneira correta. Quando um pai ama Deus, quando um pai está disposto a amar a sua família, acima de qualquer coisa, a esperança para o filho, para a filha. A grande parte, eu estou lendo algumas estatísticas importantes, a grande parte de crianças, adolescentes que se casam antes do tempo é muito grande, em lares que não têm pais. Muito da pobreza acontece quando os lares não têm pais. Você vai ver que a violência na sociedade é muito grande em lares que não têm pais. O uso de drogas é muito maior quando a casa não tem pai. Irmãos, Deus tem
as palavras de verdade. Eu quero trazer alguns dados aqui antes de entrar na palavra de Deus para a gente. Dados de periódicos e também de jornais. O jornal Metrópole, ele está dizendo aqui para a gente. Olha só, informações do registro civil. 80.904 das crianças registradas nos cartórios brasileiros somente neste ano não têm apenas o nome das mães nas certidões de nascimento. Isso significa, irmãos, taxa de 6,31% torna-se ainda maior quando o impacto do abandono afetivo gera consequências para os futuros adultos que crescem com o trauma de terem sido abandonados, além da sobrecarga das mães solo. E aí vai dizer que no total são mais de 5,5 milhões de adultos que nunca tiveram o reconhecimento do progenitor. Dado alarmante, que é ressaltado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Eu gostaria que redescobrir o Natal fosse redescobrir um Cristo que muda a história. Amém? É redescobrir que a solução para uma sociedade decadente como essa que nós estamos falando, de uma geração sem paz, vai ser a Igreja do Senhor, demonstrando que é verdadeiramente ser pai, ser mãe, numa sociedade tão decadente em termos morais, justamente por falta de princípios. E aí eu gostaria de usar essa manhã o texto de Mateus capítulo 3, verso 13 ao verso 17, e você vai falar: pastor, mas o que esse texto tem a ver com geração sem pai? É que nesse texto você vai ver o apelo de Deus. Você vai ver um Deus que confirma quem você é. Um Deus que, como Pai, Ele nos ama. Um Deus que, através do Filho, desse Cristo que nós comemoramos, capítulo 1, Ele nasce a partir de algo inusitado, sobrenatural, algo que é questionado pela sociedade, um nascimento virginal. A gente celebrou isso aqui na igreja. No capítulo 2 você vai ver o mago chegando, e aí tem uma declaração importante, de que o mago veio para trazer riquezas, trazer presentes para um Cristo que veio para ser rei. E nós vimos o pastor Lisânias aqui pregando na semana sobre o mago. Que coisa linda você saber que aquilo criava um contexto de dificuldade até para o imperador. E aí você vê Jesus saindo, fugindo para o Egito, e depois ele vem de volta para ser colocado nos registros de nascimento daquela oportunidade. E aí no capítulo 3 você vê ele entrando no ministério. Aí já é um rapaz. É um rapaz. E é interessante que Jesus tem algo inusitado sobre ele. Ele e o Pai, na eternidade, já haviam previsto tudo o que iria acontecer. Ele conhece todas as coisas. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. E lá nos céus, ele tem conversas com o Pai. E ele sabe o que o Pai quer. E ele ama o Pai, ao ponto de dar a sua vida pelo Pai. E é importante que quando Jesus nasce, ele cresce, tem todo esse processo que eu e você passamos. Entra na sinagoga, aprende as coisas como qualquer criança. E lá na frente, Jesus, ele vai ser batizado. João Batista, ele é o precursor. É o que prepara o caminho para o Senhor Jesus vir. E quando Jesus ele entra na cena, João Batista fala, não, no capítulo 3 está isso, do verso 13 até o verso 17. Não, quem sou eu para te batizar? Você que deveria estar me batizando, porque ele entendia as profecias
Você vê, o capítulo 1 da genealogia traz a árvore genealógica desse Cristo. E aquilo comprovava, através das profecias e tudo mais, que ele era o Messias. João Batista está sabendo. E João Batista, ele acha, eu não posso batizar uma pessoa que não tem pecado. Eu não posso batizar o Filho de Deus. Eu que tenho que ser batizado por você. E Jesus responde para ele, não, peraí. É mister que cumpramos o que o Senhor Deus quer. E o que vai acontecer é a declaração divina de quem é o Filho de Deus. O Espírito Santo vem sobre Cristo, as palavras de Deus, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho tremenda alegria. Olha que texto bacana. E eu queria que a gente enfatizasse nesse último textinho aqui, porque a teologia desse contexto é a teologia do batismo de Jesus. Jesus está se batizando, mas esse último parágrafo aqui, essa última frase, ela dá um contexto aqui, que o batismo terminou, o Pai fala dos céus, Deus escolheu aquele texto, aquele exato momento, para verbalmente associar-se com seu Filho. E nas palavras do Pai, que ele fala naquele momento, a gente tira aqui algumas das nossas experiências para conversar com os irmãos sobre a importância de um pai. A importância de um pai afirmar o seu filho, a sua filha. Então, nessa passagem, a gente vai poder ver alguns exemplos de que devemos seguir como pais, todos os dias. Agora, por que é importante isso? Pastor, por que você vai falar? Hoje é um pós-natal, vai falar de... Irmãos, a sociedade precisa ver a igreja. Eu estou cansado de ver crianças espancadas. Eu estou cansado de ver jovens conversar comigo dizendo que não tem mais esperança. A gente começa a perceber que aonde o pai não existe, fica pesado para o outro. E em algum momento vamos ter mais dificuldades. Grande parte das pessoas que hoje assumem grandes posições na sociedade não tiveram seus lares. E consequência disso, temos uma sociedade carente de valores, de princípios. E nós, como igreja, não queremos brincar com esse tipo de realidade. A estatística diz que 63% dos suicídios de jovens acontecem em lares sem pai. 90% de todos os moradores de rua e crianças fugitivas são de lares sem pai. 80% dos estupradores com problemas de violência vêm de lares sem pai. 85% de todas as crianças que demonstram desordem de comportamento vêm de lares sem pai. 71% de todas as desistências escolares vêm de lares sem pais. Eu posso dar os dados depois para vocês, se quiserem continuar fazendo a pesquisa, porque essa pesquisa é muito longa, eu não posso gastar muito tempo com ela. Mas os efeitos na educação, os efeitos na economia, os efeitos na pobreza, tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Muito bem, o que Jesus está dizendo aqui para a gente essa manhã que serve como exemplo para a gente? A primeira coisa que ele fala está lá no verso 17, na primeira parte. Um pai, ele não se envergonha do filho. Amém? Pai não se envergonha dos filhos. Quando Deus começa a falar dos céus,
ele diz: este é o meu filho. Olha o que meu filho se tornou. Olha que tremendo rapaz. E ele olha para o filho, sabendo que esse filho cumpriu o seu papel. E deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, filhos. Não pense que se você vivendo uma vida fora do Senhor, você vai ser tão abençoado. Deus aqui está dizendo para Jesus, porque sabe quem Jesus é. Ele é parte da santidade divina da Trindade. Quando eu trabalhava na UEM, eu fazia alguns simulados. E um deles era, quando o garoto chegava para estudar, para ser um missionário, eu dizia, passava um formulário, falava assim: olha, você escreve aí sobre relacionamentos que vocês tinham com seus pais. Entre outras perguntas, essa era uma das mais importantes. E eles escreviam seus relacionamentos. Depois eu recolhia aquilo, coletava e esquecia. Entrávamos no estudo sobre a Trindade, a primeira pessoa da Trindade, Deus, como Pai. E começávamos a estudar. Usávamos o semestre todo para falar sobre a obra da Trindade, o poder desse Deus da Trindade e tal, e o amor desse Deus da Trindade. E o resultado, depois eu pedia para eles as mesmas perguntas que eu fiz lá naquele primeiro formulário. Agora fale sobre o seu relacionamento com Deus. Era interessante, depois quando juntava os dois formulários e as respostas, a dificuldade que esses meninos tinham de mostrar um relacionamento aberto, amoroso com Deus, assim como com seus pais. Da forma que eu vou tratar o meu filho, é a forma que eles vão ver a Deus. Estamos juntos, irmãos, até aqui? Este é o meu filho. E quando Deus está dizendo isso, essa afirmação nos fala que Deus não se envergonha do Senhor Jesus. Deus não se envergonha de nenhum dos seus filhos. Deus não se envergonha de você. Talvez se você teve alguém que te envergonhou, deixa eu te dizer essa manhã, Deus não se envergonha de nenhum dos seus filhos. Ele te ama. Quando Cristo entrou na tua vida, te sacramentou para entrar no reino, para entrar numa vida agora de filhos amados. Isso é muito importante. Olha o que diz Hebreus 11:16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Está falando da vida que nós temos em Cristo. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Quando você vem a Jesus Cristo, uma das coisas que vai acontecer com você é que você tem uma regeneração da tua mente. Você tem um novo modelo de vida. Você começa a ser confrontado com aquilo que Cristo é no teu dia a dia e tal. E isso vai mudando tua forma de ver. Quantos de nós aqui, de repente, estávamos tristes, abandonados, perdidos, sem saber o que ia acontecer lá no futuro, sem esperança. E o que Cristo fez, restaurou em você o desejo e o prazer de ser feito filho de Deus. E Ele vai dizer para você: eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Irmãos, os filhos, eles precisam disso. Precisam ver pais que os apresente à sociedade, pais presentes, pais que caminham juntos. Uma das ideias de Deuteronômio era essa: para que o mundo possa conhecer a Deus, é necessário andar junto, caminhar junto.
E essa palavra que hoje te dou, guardarás no teu coração, ensinarás aos teus filhos, aos filhos dos teus filhos, caminhando pela rua. Irmãos, a razão da sociedade muitas vezes está da maneira que está, é porque não temos os pais fazendo esse papel, devido a uma sociedade que arranca os valores, que tira a ética e faz com que a gente se torne secos. Que lindo exemplo para nós, pais humanos. Nossos filhos necessitam saber que somos orgulhosos deles e que não nos envergonhamos de dizer que são nossos filhos. Meu filho pintou o cabelo. Você pensa que eu estou aqui feliz? É que não tem tinta para isso aqui. Mas assim, ele ama a Deus. E eu sei que o Deus do meu filho o ama. E ele tem que ver no pai o Deus que ama o filho. E que o apresenta a uma sociedade. E que dá valores para ele no meio das pessoas. Que é capaz de honrá-lo e não envergonhá-lo. Um senhor estava dirigindo por uma estrada e de repente viu numa árvore, assim, à distância, um corpo pendurado. Ele saiu correndo, parou o carro, saiu correndo, foi até lá, não tinha identificação nenhuma, era uma adolescente. Havia uma notinha no bolso daquela criança, ele tirou. E estava escrito na nota: querido papai e mamãe, me desculpem por ter sido um embaraço para vocês. Filhos necessitam constante afirmação de que seus pais os amam. É duro andar sozinho nessa sociedade, é duro ir para a escola sozinho. É duro aprender tudo que eles aprendem lá e chegar em casa e não encontrar o apoio. A segunda coisa que você vai ver Deus falando para o seu filho, que Ele o ama. Este é meu filho amado. É um pai que ama. Se há uma coisa que teu filho pode passar sem, é qualquer outra coisa, menos amor. Estamos juntos, irmãos? Menos amor. Me lembro quantas vezes a gente foi no shopping, meu filho queria uns joguinhos lá que muito caro, não dava para comprar, o salário não chegava. Falava, filho, ele nem sabia contar. E a gente conversava, e ele junto com o pai, entendia. Mas uma coisa que a gente não perdia era aquele dia para sair juntos. Para a gente ir no shopping, para a gente comer um sanduíche. Daquelas propagandas que fazem, né? Que dá 2 por 1. Leva 2, paga 1. Aí a gente dividia. Mas a coisa mais linda é que você tem o tempo que representa amor. Todo filho precisa de ser amado. Toda filha precisa ser amada. Ou o mundo vai mostrar um outro amor. Ou o mundo vai começar a ensinar coisas que você não gostaria que ensinasse. Como é importante que a gente comece 2022 cheios da presença desse amor de Deus na nossa vida para expressar isso para os nossos filhos. Começa em mim. Começa em você, pai. Começa em você, mãe. Então, uma das melhores formas para demonstrar a santidade de Deus na minha vida e na vida dos nossos filhos é lhes amarmos incondicionalmente.
Ou seja, necessitamos amá-los como Deus ama a Jesus Cristo. Este é meu filho amado. Romanos 8, 38 e 39 diz: porque estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. O amor de Deus que está em você e que é repassado para os nossos filhos. Irmãos, é tão gostoso. Essa semana tive um encontro com um rapaz, conversando com ele, ele dizia: eu não conheço meu pai. E nem sei se ele me conhece. E aí você olha o transcurso da vida daquele rapaz, você vê que, puxa vida, faltou alguém muito importante para que ele tivesse valores, princípios, esperança. De vez em quando, ele precisa de alguém que possa dar isso para ele. E, logicamente, ele encontrou Deus. E em Cristo Jesus, a restauração dessa ideia de um pai perfeito, porque todo ser humano busca o pai perfeito. E só há um, que é Deus em Cristo Jesus, o Deus invisível que se faz visível através de Cristo, e Ele está em nós. É isso que faz o Luiz Henrique dar vida pelo seu irmão, que está hoje numa situação bem difícil no hospital, o Luiz Eduardo, e eu peço que vocês orem por ele também. O amor genuíno não teme se expressar. Não teme se expressar. E eu creio, queridos, que nossos filhos necessitam ouvir essas 3 palavrinhas que são preciosas, importantes. Eu te amo. Eu te amo. Independente de qualquer outra coisa, eu te amo. Porque, não sei se você percebeu que Jesus o tempo todo está afirmando o seu amor por você. Você já percebeu quantas vezes Jesus fala que Ele te ama? Na sua palavra. O tempo todo. Nossos filhos precisam dessa graça. Efésios 6:4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E aqui eu tenho uma ilustração sobre isso, de uma menina de 7, 8 anos que queria agradar o pai, escreveu um cartãozinho para ele, embrulhou numa folha, aquela coisa simples de uma criança, e colocou do lado de fora: eu te amo. E encheu de desenhinhos de coraçãozinhos e colocou na cômoda do pai. O pai chegou à noite cansado, olhou aquele papel, pegou e amassou e jogou no lixo. A criança, na expectativa de que o pai gostou do desenho dela, daquelas palavras e do cartãozinho, esperando do pai um abraço, e quando chegou no quarto viu que o pai nem tinha visto e estava no lixo. Ela pensou: ele não deve nem ter visto, e pensou que era outra coisa e jogou no lixo. Pegou, desamassou, colocou tudo direitinho lá na cômoda do pai, pensando: o pai vai ver de novo. E o pai pegou e jogou no lixo novamente. Na terceira vez que ela levou, já triste, colocou na cômoda, o pai chamou a menina e disse: você não sabe o que você está fazendo. Eu já sei que você me ama. Você vê? Às vezes o nosso passado faz a gente reagir de formas no presente que não tem nada a ver com aquilo que Jesus faria. Eu fico imaginando se Jesus, todas as vezes que eu rejeitei Ele, tivesse me amassado e jogado no lixo, tivesse desistido de mim.
Jesus nunca desistiu de nós aqui. Amém? Jesus insiste em mim e em você. Para que daqui a pouco eu tenha um pouco da sua imagem, um pouco da sua semelhança. E isso passe para os nossos filhos, para o meu filho, de uma maneira que ele possa ver Jesus. Nem todo filho vai ser o sonho que você teve. Nem todo filho vai seguir aquilo que você gostaria que seguisse, a profissão que você sonhou. Não importa. Importa que seu filho veja em você a imagem daquele Deus que ama. Este é meu filho amado. Este é meu filho amado. Quando ele começa a ver isso e ver Deus, o Deus que você segue, ele vai querer seguir esse Deus com todo carinho, com todo amor. Porque vê no Pai essa pessoa que quer vê-lo caminhando nos caminhos que vão dar felicidade e esperança. E por último, irmãos, eu queria falar sobre esse pai que aceita o filho. Porque ele fala: em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Em outras palavras, Deus deve estar pensando assim, aqui coisa de Humberto, tá? Aqui está esse menino, cresceu, e agora está entrando na sociedade, e é abençoado por mim, vai ser um grande homem. Ele não tem nenhuma suspeita que não vai. Queridos, se eu e você ensinarmos nossos filhos no caminho que devem andar, quando crescem, eles vão saber se defender. Você não precisa fazer muita coisa. Eles se defendem, porque a palavra foi impregnada na vida dos nossos filhos. Estamos juntos? Qual é a grande diferença, então, que nós vamos fazer no ano de 2022? Irmãos, termos uma igreja em que os pais sejam pais, reflexo de um Deus que ama, reflexo de um Deus que aceita, reflexo de um Deus que apresenta, reflexo de um Deus que faz a nossa casa se tornar algo que não dê tanto trabalho para as nossas esposas. Quando o pai é presente, quando o marido está ali, quando ele ajuda na criação dos filhos, a esposa descansa. Eu converso com muitas senhoras, muitas mulheres que estão criando seus filhos praticamente sozinhas. Que coisa triste, porque não é isso que Deus quer para aquele casal que descobriram Deus e que sabe que o homem deixa seu pai e sua mãe e os dois se tornam uma só carne. É bonito ir na casa de alguns irmãos aqui da nossa igreja e a gente vê os filhos tudo ao redor. É bonito ir na casa das pessoas em que, poxa, as mães estão criando os filhos com todo o sacrifício, porque Cristo entrou na sua vida e elas estão conseguindo fazer o seu papel. Mas eu queria apelar para você, marido, pai, que sejamos como Deus para os nossos filhos. Pai que ama, pai que aceita, pai que está junto. Um pai que vai à cruz e que ressuscita seu filho. E que dá para o mundo o exemplo. Amém? O Magnani virá agora, ele vai cantar uma música que representa tudo isso que nós falamos aqui. Que 2022 eu desejo para todos os lares de vocês aqui, um lar cheio da graça do Senhor, um lar em que a gente possa ver a presença de Deus ali, que você ame a sua esposa muito mais do que você amou até aqui, e que teus filhos vejam em você aquele reflexo de Cristo dentro da tua casa, para que lá fora eles tenham como se defender de uma sociedade, de uma faculdade, de uma escola, que hoje ensina tudo o contrário àquilo que a palavra de Deus está nos dando.
Que Deus te abençoe ricamente. Essa semana, quando eu falei com o pastor Humberto perguntei para ele o que ele pregaria e o que ele traria para a gente. E aí ele falou, vou falar sobre a paternidade, sobre o nosso Deus, o nosso Pai, mas o nosso papel também como pais. Eu lembrei de uma canção que eu escrevi há algum tempo já. E a base que foi o pano de fundo para essa canção foi Mateus 6, a partir do versículo 25, quando Jesus fala para a gente, olha só, vejam os pássaros, não plantam, não semeiam, não armazenam, contudo o Pai os alimenta. Será que você não tem mais valor do que o pássaro para Deus? Nós que somos filhos. E aí essa canção nos ensina muito a confiar no Senhor, mas também a sermos sinalizadores da paternidade de Deus para os nossos filhos, para aqueles que estão próximos da gente. Essa música diz assim: é só por hoje e um amanhã não me pertence, não. Assim prossigo e muito mais eu me descubro. E quanto mais o tempo passa, o modo, o jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena, não. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder e sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. E quanto mais o tempo passa, o modo, o jeito pouco importa. É preciso aprender a viver. É verdade, a vida é curta, mas não precisa ser pequena, não. É preciso aprender a viver. Por isso eu vou viver sem nada mais perder e sem me apressar, um dia de cada vez. O que eu quero mais é te chamar de Pai e ter o teu amor vivendo aqui em mim. Não existe nada melhor do que ter amigo de Deus, do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do teu amor, ter a paz no coração. Canta comigo, pastor. Viver sempre em Comunhão, e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Você tem seu pai contigo aí?
Você tem teus filhos contigo aí? Faça um compromisso com Deus de abençoar teus filhos. Todos nós fomos filhos, somos filhos e somos pais. E Deus quer nos abençoar para o ano de 2022 sendo uma família forte, para uma nação forte. Nação forte não se faz só com governo, se faz com famílias. Famílias que se amam, famílias que se defendem, famílias que têm futuro e esperança em Cristo Jesus. Eu vou orar por você. E aí então, depois nós vamos nos despedir. Pai amado, nós queremos ser reflexo daquilo que Tu és. Tu és um Deus de amor. Tu podias ser um Deus de poder, mas decidiste ser um Deus de amor. E por amor, Senhor, Tu deste Teu próprio Filho para que eu pudesse ter a ideia de verdadeiro amor, para que pudesse expressá-lo ao meu filho. Pai, essa manhã eu gostaria que Tu fizesses isso no coração de cada um de nós aqui, que ao sairmos desse lugar, pudéssemos, Senhor, celebrar o nascimento de Cristo ainda, Senhor, mas também celebrar o Cristo que está dentro de nós, o Cristo que está fazendo em nós algo diferente, que vai fazer com que nossos filhos sejam abençoados. Pai, usa a Tua igreja, para a honra e glória do Teu nome, usa a Tua igreja, e faz da gente, Senhor, instrumentos em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Seu Espírito esteja sobre a Sua igreja hoje e para todo sempre. Amém. Se você tem ainda seu pai vivo, dá uma ligadinha para ele ainda hoje. Diz: olha, pai, obrigado, independente, obrigado. E se você é um pai, diga para o seu filho: filho, eu te amo tanto. Diga para sua filha: eu te amo tanto. Desculpe algumas coisas que aconteceram, mas eu te amo e quero que o mundo saiba que você é precioso aos olhos do Senhor. Amém? Vamos fazer 22 valer a pena. Nosso Deus. Todo mundo reunido aqui, velho! Por que a gente tá aqui todo mundo junto? Esse é o último NG Pockets do ano. Isso mesmo, estamos acabando o capítulo 6 de NG Pockets. Temos aqui Tiagão, temos aqui Claubão e o nosso parceiro Tomás, que esteve conosco. É verdade, em todos esses momentos. Um abraço, ele tá na Tomás. casa dele lá, ele é muito amado por nós, meu parceiro Tomás, monstro. E se não deve estar entendendo nada, por que estamos 3 pessoas aqui? O final do livro de Efésios é uma vibe muito comunitária, o apóstolo Paulo conversando com os irmãos da igreja de Éfeso, conversando sobre os seus planos, conversando com o missionário que ele enviou ali, Tiquinho. É Tiquinho? Tiquinho não, é Tíquico. Tíquico, sim. É O nome é super fácil. Tíquico aí, tá vendo? Você que é pai e mãe tá assistindo Tíquico, fica a dica para um filho legal. E a gente resolveu nesse último NG Pockets, ainda pensando nessa vibe de que estamos voltando para o presencial, de que essa interação coletiva tá voltando, e olhar para esse texto pensando em 3 aspectos que falam justamente sobre o que significa viver em comunidade e o que o texto de Efésios nos ensina sobre isso. Então a gente vai falar sobre Efésios, mas também sobre amizade, sobre comunidade, sobre vida da igreja. Então fica aí, se liga aí, roda. NG Pockets. Tá, então o que esse texto nos fala sobre a vida em comunidade e a ação das pessoas dentro dessa comunidade? A primeira coisa que fica clara ali no texto é que a comunidade interagindo, ela ora uns pelos outros, né, Cláudio? Não só ora uns pelos outros, como a oração é a marca dessa comunidade.
Por isso que Paulo traz isso nos últimos versículos. Orem por mim, diz ele no versículo 19, quer dizer, a oração faz parte da vida de todo mundo, inclusive orando uns pelos outros. A oração é uma espécie de Wi-Fi do crente, assim, né? Isso A aí. gente se conecta em qualquer lugar do mundo pela oração, caras. E a segunda coisa que o texto fala também muito da hora para nós cristãos vivendo em comunidade, né, Tiagão? É sobre a comunicação do evangelho. Nós cristãos temos conteúdo, né, velho? Como é que o texto trabalha isso aí, bro? É verdade, a gente vive com Deus através da oração, mas a gente também precisa passar essa vida com Deus para as outras pessoas, pregar o evangelho, dizer para as pessoas o que Cristo fez por elas. É o que Paulo fazia, mesmo preso, e é o que a gente deve fazer também. É muito louco pensar nisso, porque, pô, o apóstolo Paulo é o cara que mais escreveu textos no Novo Testamento. É verdade. E ele escreve sempre falando sobre quem Deus é, sobre a obra de Jesus, para edificar as pessoas, né? Então, isso é muito importante. Todo cristão, ele se comunica. Não existe cristão calado. Cristão sempre fala. E a última coisa que fica claro no texto, que é muito legal, é a ideia do estar em vários lugares. O apóstolo Paulo não poderia estar em Éfeso, ele estava preso. Mas ele manda alguém que o representa, Tíquico. É um cristão não tão famoso como Paulo, mas que carrega a mesma mensagem, que fez essa carta circular e chegar até nós hoje em dia. Nós lembramos muito bem de quem escreveu, mas para pensar. Se os irmãos de Éfeso não tivessem ali o irmão Tíquico para levar essa carta, eles nunca nem teriam lido isso. Percebe? A igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja dinâmica, entre amigos, entre parceiros, e nós estamos aqui para comunicar isso para vocês. Pô, aí também não, hein? Que é o Pix. Clobão já quer o Pix. Fala de amizade. Pô, a minha amizade com você, ela é não quantificada por recursos financeiros, Cláudio. Por isso que vamos manter ela assim, que é melhor. Agora, galera, a gente tá encerrando aqui. Esse é o último NG Pockets do ano. Cansou, né, Tiagão? Nossa, Cara, perdi a conta de quantos vídeos a gente gravou aqui. Vocês não têm noção, mas a luz aqui é quente pra caramba. É verdade. A nossa sorte é que a gente tem uns caras aqui. Vem cá, Falcão, chega aí. Chega aí, Falcão. Vem, Felipe. Vem, Falcão. Vem, Felipe. Falando da técnica Olha aí. só, pela primeira vez. Vem, Leozinho. Olha Vem. só, ver o editor. Os caras ficam sentados, não se exercitam, aí não conseguem andar direito. Vem logo. O cara zoou a gente, hoje a gente olha vai zoar só, ele. Tudo que a gente fez até hoje Vamos aqui, fazer aglomeração a gente fez aqui. com uma galera que tava aí do outro lado fazendo tudo isso acontecer. Esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, Leozinho e Falcão, foram os caras que fizeram essas edições maravilhosas que vocês acompanharam ao Também longo. teve o Rafa. O Rafa também, que não tá bastante. aqui. O Rafa que não tá aqui também ajudou bastante. Felipão é o cara que sempre ajudava a captar o som, então se o som dos vídeos estavam muito bons, é porque esses caras aqui, ó, Mandaram bem. mandaram muito bem. Valeu, Leozinho. Pro ano que vem, a gente volta todo mundo no presencial, a nova geração inteira, todos os domingos, culto de pré-adolescentes, culto de adolescentes, quinzenalmente culto de jovens, e a gente queria que essa sintonia aqui, essa harmonia, essa alegria, essa participação de todos na obra de Cristo fosse uma verdade no nosso coração. Por isso a gente se despede de vocês aqui, espero que vocês tenham gostado muito, mas muito do NG Pockets, que a gente fez com muito carinho para abençoar a vida de vocês. E ó, já sabe, tá aí na rede. É isso Você aí. pode ver de novo, compartilhar com alguém, que essa mensagem seja muito edificante para vocês. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Qualquer coisa que você não gostar, reclama pro Lisânias, tá bom? Meu Deus. Tchau, obrigado. Valeu, galera! Valeu! Tchau, pessoal! Valeu!